Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar bem fundo na alma da música portuguesa para tentar perceber qual é o ADN do fado. Sim, vamos tentar desvendar a estrutura quase secreta que está por detrás de tanta emoção. A grande questão é esta: será que por baixo de toda a saudade, da poesia, daquela voz que nos arrepia, existe uma espécie de plano, um código genético musical? É isso que vamos descobrir. E a resposta, curiosamente, é sim. Chama-se o molde básico. E é importante pensar nisto não como uma regra que prende, mas antes como a fundação invisível sobre a qual se constrói praticamente todo o fado tradicional. É o ponto de partida para tudo o resto. E olhem que isto não é nada de novo. Já em 1899, o musicólogo Ernesto Vieira reparou nisto e identificou esta estrutura fundamental. Ele descreveu-a como um molde primitivo, de 8 compassos, que funcionava como a espinha dorsal de todos os fados daquela altura. Ok, então, como é que funciona este molde? Basicamente, divide-se em duas partes. A primeira chama-se semicadência. É aquele momento em que a harmonia sai do seu ponto de conforto, a tónica, e cria um ponto de tensão, na dominante. A melhor maneira de imaginar isto é pensar numa pergunta musical que fica ali a pairar no ar, à espera de uma resposta. E logo a seguir, claro, vem a resposta, a cadência justa. Este é um movimento de regresso. A música resolve aquela tensão da dominante e volta à casa, à tónica. Portanto, se a semicadência era a pergunta, a cadência justa é a resposta. É o que nos dá aquela sensação de, ufa, chegamos, de conclusão. E aqui está, lado a lado, a gramática do fado em ação. De um lado temos a semicadência, que cria uma expectativa, que deixa tudo em aberto, inacabado. Do outro, a cadência justa, que resolve tudo e completa a frase musical. Este diálogo permanente entre tensão e resolução que dá ao fado grande parte da sua força. E a estrutura completa funciona de forma muito simples. Os primeiros 4 compassos constroem a tensão e acabam na pergunta, na semicadência. Depois, os 4 compassos seguintes libertam essa tensão e trazem-nos de volta à casa com a resposta, a cadência justa. Pergunta e resposta. Tudo dentro de 8 compassos. Simples, certo? E qual é a importância disto? Bem, os números falam por si. Mais de 90%, sim, mais de 90% dos fados tradicionais usam esta estrutura de uma forma ou de outra. Isto mostra que não é apenas um estilo, é mesmo o alicerce de todo um género musical. Mas atenção, uma estrutura simples não significa de todo música simples. O mais genial nisto é a sua versatilidade. É que esta mesma base de pergunta e resposta é usada para criar fados com ambientes completamente diferentes. Desde o ritmo mais acelerado e quase de dança do fado corrido, até à melancolia profunda e lenta do fado menor. A base é a mesma. O que os grandes músicos de fado fazem é pegar neste esqueleto e dar-lhe corpo. Enriquecem-no, enfeitam-no com harmonias mais complexas, com melodias cheias de voltas. Mas como diz esta citação, por mais elaborada que a música se torne, o molde básico está sempre lá por baixo, a segurar tudo. E para além de servir de base para a composição, o molde é uma ferramenta de aprendizagem incrível. É quase como uma escola. É ao trabalhar dentro desta estrutura que os músicos aprendem a improvisar, a encontrar um estilo próprio e a conversar musicalmente uns com os outros. E no fundo, a grande lição do molde básico é esta. Como é que uma estrutura tão simples, quase minimalista, consegue abrir a porta a um universo de possibilidades musicais? Mostra que, por vezes, são as regras mais simples que dão origem à maior liberdade criativa. Isto deixa-nos com uma última reflexão. Se uma forma de arte tão complexa e cheia de emoção como o fado pode nascer de um padrão tão básico de pergunta e resposta, que outras grandes obras-primas que conhecemos, seja na música, na arte ou na literatura, seguem exatamente o mesmo princípio? Fica a pergunta no ar.